para encerrar esta Copa do Mundo com a lua cheia. Por que o China está calado? Eu estou observando aqui o final da Copa, né? E a expectativa realmente se confirmou de que a Alemanha ganharia o título. Fez uma campanha muito bonita, uma campanha em número só inferior ao da Itália, numa Copa do Mundo que apresentou muitas nuances, né? E o presidente da FIFA, se não tirar lições, junto com toda a diretoria, ela que comanda o futebol em todo o mundo, desta Copa do Mundo, evidentemente que a FIFA não poderá colocar uma venda nos olhos, nem tentar tapar o sol com a peneira. É preciso que o presidente da FIFA, os seus dirigentes se atualizem, tirem as lições, se aprimorem, para que o futebol siga sendo o esporte preferido em todo o mundo. Haja visto o número de telespectadores que assistiram em todo o mundo a transmissão desta Copa do Mundo, evento só igualado à Olimpíada, quer dizer, reunindo todas as outras modalidades de esportes, não dá o número de espectadores, ou se iguala o número de espectadores que o futebol consegue dar. Então é preciso que em todas as circunstâncias se tire lições e que a FIFA não se julgue onisciente, isto é, que a FIFA não se julgue detentora e portadora de todo o saber que existe no universo. É preciso que a entidade, que tem comandado tão bem o futebol até agora, faça as modificações que tem que fazer, se atualize, para que se dê oportunidade a que seleções realmente de porte possam chegar ao final de uma Copa do Mundo. Porque há seleções, evidentemente, que são melhores nessa competição, como foi o caso da Itália, que apresentou um belíssimo futebol, como foi o caso da Alemanha, como foi o caso da própria Inglaterra e como foi o caso da Argentina. Porque há que se entender que quando as seleções se preparam, cada seleção se prepara de acordo com a sua característica, de acordo com as suas tradições e de acordo com a força de momento que o técnico tem e que os jogadores possuem. Evidente, se todos os técnicos pudessem montar seleções para jogar nitidamente no ataque, é evidente que todas as seleções jogariam. Assim a Argentina, como por exemplo, Menotti, quando ganhou a Copa de 78, disse claramente que preferia perder a Copa do Mundo, mas que jamais deixaria de jogar com dois pontas ofensivos, como jogou com Ortiz e com Holzman, grande parte da Copa do Mundo. Ele disse claramente, a Argentina pode perder a Copa, mas eu vou jogar no ataque. Ganhou um título, a Argentina ganhou outro título no México e foi vice-campeã, hoje em outras circunstâncias, jogando de acordo com as possibilidades que tinha. Beckenbauer foi muito claro, disse ontem no nosso programa, no apito final, que essa era a seleção dos seus sonhos, a seleção que ele sempre gostou de dirigir, porque ele tinha opções de colocar o time na defesa, no ataque, de poder mexer com o time com a capacidade que ele teve. Então, eu acho que a gente tem que considerar também que todas as seleções jogam de acordo com as suas possibilidades. Que bom seria se os Emirados Árabes, que não ganharam de ninguém nessa Copa, um dia pudesse colocar todo o seu time jogando para dar espetáculo. É evidente que ganhou o time que teve o melhor comportamento no relacionamento e na comparação direta Argentina e Alemanha. A Argentina fez uma campanha, a Alemanha fez uma campanha muito mais bonita, muito mais profissional, muito mais completa em todas as suas linhas, no número de gols sofridos, no número de gols marcados, no seu esquema de jogo e tudo isso. E o que se reflete na festa do futebol é uma festa mundial, de acordo, eu repito, com a história do seu povo, da sua gente e com a história do seu futebol, porque nós estamos falando de futebol. O choro do Maradona quis dizer claramente aquele velho sentimento que nós brasileiros temos e que sul-americanos todos nós temos, que o segundo lugar para o sul-americano é o último. A postura da Argentina, a tristeza dos seus jogadores, o choro do Maradona quis dizer claramente, para nós não adianta ser vice-campeões, ou nós somos campeões ou nós não somos nada. É isso que quis dizer.
diferentemente de qualquer seleção europeia que fica contente quando faz um terceiro lugar, como fez a Itália, como fez a própria Inglaterra, como se fala no terceiro lugar de 66 que Portugal conseguiu com o técnico brasileiro Otto Glória. São histórias, são vivências diferentes. Então as escolas que se encontraram foram essas duas. É evidente que a arbitragem, a gente torce para que ela seja melhor, a organização seja melhor, para que uma seleção boa não perca ou não ganhe uma Copa nos pênaltis, como poderia ter acontecido isso. Mas uma coisa, mesmo que a arbitragem seja perfeita, que a organização seja perfeita, a história das Copas do Mundo será a história sempre, eternamente, do encontro da história do futebol dos povos. Então, quando se encontrarem sul-americanos, uruguaios, brasileiros contra as seleções europeias, nós teremos em campo também esse sentimento de que, faço aqui a frase do grande comentarista mexicano quando saiu o México: não há glória em la derrota. Quer dizer, é isso que a Argentina quis dizer, esquecendo-se de que seria bom que se fizesse um aprendizado também no futebol, de que um segundo lugar pode ser digno, de que um terceiro lugar pode ser honroso, de que um quarto lugar significa muito. Aliás, nós, os brasileiros, torcedores, cronistas, jogadores e dirigentes, estamos hoje tendo bem à nossa frente, temos muito claramente isso, como é difícil chegar entre os 4 colocados numa final de Copa do Mundo. O Brasil há muito tempo não consegue chegar entre os 4, disputar terceiro e quarto lugar e não consegue disputar o título. Então, esse aprendizado precisa ser feito. E precisa-se, evidentemente, ter critérios e torcer muito para que o juiz de uma final possa passar desapercebido, como passaram os 2 juízes dos outros mundiais, o Arnaldo César Coelho e o Romualdo Arpe Filho. Então, é preciso também que se leve para o campo de futebol a vitória pura e simples do futebol, do esporte. Mas não é possível um time que toma um gol aos 40 minutos, num gol que os jogadores, num pênalti que eles consideraram irregular, não estou justificando, estou procurando entender. Seria preciso se arrancasse da veia dos jogadores argentinos o sangue que gerações e gerações lhe transmitiram, para que eles pudessem aceitar, como aceitariam o sangue germânico, o sangue da Inglaterra, um sangue holandês, com a mesma compostura na hora da vitória e da derrota. As imagens falam mais do que qualquer outro tipo de comentário. Agora, a nossa torcida é para que nos Estados Unidos as seleções possam, essas seleções que vão ter 4 anos, possam aprender isso, de que o futebol é o futebol. E de que o primeiro lugar, ou qualquer outra colocação, desde que honrosa, possa ter o mesmo significado para os seus jogadores, para o seu povo, para o seu país. Agora, teremos que percorrer ainda um longo caminho até que todos os povos do mundo sejam iguais. Porque aí nós estaríamos tentando buscar a perfeição, que evidentemente é difícil de alcançar. Muito bem, Juarez Soares. Muito bem. As palavras finais do nosso amigo Mário Sérgio Pontes de Paiva nesta última transmissão.